Como este salmo esquecido pode te ajudar nos momentos de angústia e aflição. Há momentos em que o peito aperta, mas não por causa de algo específico. É um silêncio barulhento que ninguém ouve, um tipo de dor que não aparece em exames, mas que grita dentro da alma. Você tenta orar, mas as palavras não se formam. Você tenta explicar, mas ninguém entende. O corpo está presente, mas a alma parece distante. É nesse ponto invisível do sofrimento que começa esta mensagem. E é exatamente nesse ponto que um salmo esquecido da Bíblia se torna surpreendentemente atual. O que você vai ouvir não é uma fórmula, é uma revelação. Um salmo que poucos leem e que quase nunca é pregado. Ele não traz promessas fáceis, nem frases prontas. Ele revela um homem quebrado, uma alma exposta, uma angústia sem filtro. E ainda assim, esse salmo entrou nas Escrituras. Por quê? Porque há dores que não se curam com respostas, mas com presença. E esse salmo carrega a presença de Deus, onde o sistema religioso só oferece silêncio. A maioria conhece os salmos de celebração, de vitória, de livramento. Mas este aqui é diferente. É um lamento, um clamor nu, quase desconfortável. Mas ao invés de ser descartado, Deus o preservou. Porque há sofrimentos que só a palavra sabe traduzir. E há gemidos que só a Escritura sabe ouvir. Talvez você esteja exatamente aí, onde tudo por fora parece em ordem, mas por dentro está fragmentado. Você se acostumou a seguir em frente, a continuar forte, mesmo quando a alma está em ruínas. Mas, e se eu te dissesse que a Bíblia tem um salmo escrito exatamente para esse tipo de dor? Um eco antigo que ressoa no vale que você está atravessando agora. Hoje, você vai descobrir que Deus nunca ignorou esse tipo de clamor. E que talvez o que falta não é fé, mas a coragem de parar de fingir que está tudo bem. Este vídeo é um convite a ouvir esse salmo e a permitir que ele ouça você. Porque onde há gemido, Deus ouve. Onde há angústia, Deus fala. E onde há rendição, Ele habita. A solidão de quem ora e não é respondido. Poucas dores se comparam àquela de quem ora com sinceridade e não recebe resposta. Não é a ausência da oração que corrói, é o silêncio que vem depois. Você ora com esperança, espera uma direção, um sinal, um alívio, mas nada muda. Os dias passam, as lágrimas continuam e o céu permanece calado. É como se Deus estivesse distante, como se Ele ouvisse a todos, menos você. Esse é o cenário do salmo esquecido, um grito que sobe ao trono sem retorno imediato. O salmista não está pedindo riquezas. Ele não quer sucesso, nem honra. Ele quer ser ouvido. Só isso. Quer saber se ainda existe alguém do outro lado. Quer ter certeza de que suas palavras não estão se perdendo no vento. E você? Quantas vezes já orou assim? Segundo o contexto original, esse tipo de salmo pertence à categoria dos lamentos individuais. Textos escritos por quem já não tem forças para clamar em voz alta, mas que ainda mantém o fio da fé entre os dentes. É uma oração de quem está exausto, mas ainda se recusa a largar a mão de Deus. A religião moderna muitas vezes silencia essa dor. Ela diz que falta fé, que é preciso declarar vitória, que o crente forte não desanima. Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Jesus clamou no Getsêmani, em angústia, e da cruz sentiu o peso do abandono. Ele também orou, e não foi poupado. Porque o silêncio de Deus nunca foi ausência, mas processo. Neste salmo esquecido, o salmista não tem medo de confessar sua frustração. Ele se sente abandonado, mas mesmo assim, ele continua orando, porque a fé não é a ausência de dor. A fé verdadeira é continuar de joelhos, mesmo quando tudo parece em vão. Se você está aí, no meio desse deserto seco, onde a oração parece inútil, saiba disso. Você não está só. Esse salmo foi escrito por alguém que já passou por esse mesmo lugar.
E Deus não apenas ouviu, Ele registrou. Ele eternizou esse clamor na Escritura, porque há orações que não mudam o cenário imediatamente, mas mudam a nossa alma para suportar o cenário. Talvez hoje não haja resposta, mas há um Deus que recolhe cada palavra, cada lágrima, cada silêncio, e que responde no tempo certo, não com argumentos, mas com presença, o abismo entre a religião e o sofrimento real. Há uma diferença abismal entre o Deus da Bíblia e o Deus criado pelas aparências religiosas. Um ouve o clamor genuíno, o outro exige performance. Um se aproxima dos quebrados, o outro exige que você finja força. E talvez o motivo pelo qual este salmo tenha sido esquecido seja justamente esse. Ele não se encaixa no padrão do culto bonito, da liturgia impecável ou da fé triunfalista. Ele é cru demais para a religiosidade moderna e verdadeiro demais para quem só vive de aparências espirituais. A religião sem cruz tenta calar o que o Espírito deseja revelar. Ela mascara a dor com frases prontas, oferece alívio rápido em vez de cura profunda. Ela se incomoda com lágrimas no altar, com gemidos sinceros, com perguntas honestas, porque ela não sabe o que fazer com gente de verdade, só com personagens ensaiados. Mas a palavra não é filtro, é espelho, e esse salmo esquecido se recusa a suavizar o drama da alma. Ele não organiza a dor, ele expõe. Ele não tenta convencer ninguém de que tudo está bem. Ele confessa que tudo está desmoronando. E é exatamente por isso que ele carrega cura. Porque Deus não transforma aquilo que a gente esconde. Ele só toca naquilo que a gente entrega. Em seu contexto original, esse tipo de lamento era uma expressão legítima da espiritualidade hebraica. A cultura de Israel permitia o pranto público, o rasgar das vestes, o clamor sem forma. Não havia vergonha em dizer que doía, mas, com o tempo, trocamos o clamor por liturgias e o altar por palcos. Esquecemos que Deus se move mais pelo coração contrito do que por palavras bem construídas. Este salmo é um protesto silencioso contra a religião que não sangra, não escuta e não cura. E talvez você esteja aí, sufocado por uma espiritualidade que exige perfeição, mas não suporta a verdade. Deus nunca exigiu que você agisse como se estivesse bem. Ele só quer que você venha como está, com a alma nua, com a oração quebrada, com o coração em pedaços. Porque a cruz não foi erguida para gente perfeita. Foi erguida por aquele que assumiu toda a nossa dor e rasgou o véu entre o que fingimos ser e o que realmente somos. O clamor sem estética que toca o coração de Deus. Há um tipo de oração que não cabe no palco, não entra na liturgia e nem combina com a voz treinada do púlpito. É o clamor que nasce entre soluços, aquele que se mistura com a saliva amarga da decepção. A oração que vem do chão, não do altar, sem forma, sem beleza, sem teologia aparente. É nesse lugar que o salmista se encontra quando escreve esse salmo esquecido, um lugar onde só a verdade resta. Deus nunca foi tocado pela performance. Ele não responde à estética da fala, mas à sinceridade da alma. Enquanto os homens olham para a forma, o Senhor examina a raiz, e esse salmo se recusa a apresentar uma oração polida. Ele não tenta parecer piedoso, ele apenas grita, suplica, geme. É um clamor sem filtro, mas com peso eterno. No original hebraico, o tipo de linguagem usada nesse salmo é carregada de urgência emocional. É como se o salmista não estivesse escrevendo, mas tentando sobreviver com cada palavra. Não há paralelismo poético aqui. Não há progressão harmônica. O que existe é dor. E dor diante de Deus é uma linguagem legítima. Esse salmo confronta diretamente o culto moderno, onde tudo precisa estar bem enquadrado, bem vestido, bem iluminado. Ele nos lembra que diante do Deus vivo, os gritos da alma têm mais valor do que as frases montadas.
que uma oração autêntica, ainda que falte palavras, jamais passará despercebida pelo céu. O que move o coração de Deus não é a força do clamor, mas a sua origem. O salmista não grita para impressionar, mas porque já não consegue mais sussurrar. E é aí que o Senhor se manifesta. Porque onde há verdade, ainda que confusa, há espaço para a presença. A beleza que Deus procura não está na voz embargada, mas no coração quebrantado. Hoje, talvez a sua oração também não tenha forma. Talvez você nem consiga chamá-la de oração. Mas se há verdade nela, Deus está ouvindo. E se há dor nela, Ele se aproxima. Porque nenhuma alma ferida que se derrama com sinceridade será ignorada por aquele que cura. O dia em que o salmista parou de tentar ser forte. Há um limite onde até a fé mais resistente encontra exaustão. Um ponto em que as defesas emocionais desmoronam, a aparência desaba e o que sobra é só um coração cansado demais para sustentar a própria fé. Nesse salmo esquecido, o salmista chega exatamente aí. Não tenta mais manter uma postura firme, não disfarça. Ele para de tentar ser forte e começa finalmente a ser verdadeiro. Esse momento marca a virada mais profunda da oração. Não há promessas de superação, não há declarações de vitória, só uma rendição silenciosa. Não porque ele desistiu de Deus, mas porque desistiu de controlar a própria dor. Ele não tenta mais conduzir a situação, apenas se derrama. Em tempos de aparência espiritual, essa rendição parece fraqueza, mas no reino de Deus, ela é o início da restauração, porque só se reconstrói o que foi deixado cair, só se cura o que foi exposto, e só se renasce depois da morte da pretensão de ser suficiente. Na cultura hebraica, essa confissão crua não era sinal de derrota, mas de maturidade espiritual. O verdadeiro adorador não é aquele que sempre se mostra forte, mas o que reconhece sua total dependência. A força bíblica não está em negar a dor, mas em se entregar ao Deus que a conhece por dentro. O salmista não precisa mais provar fé. Ele só precisa sobreviver. E nessa hora, ele descobre que a sobrevivência não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. A crise deixa de ser uma punição e se torna o ventre onde uma fé mais honesta está sendo formada. Talvez você também esteja lutando para manter uma imagem de fé inabalável, enquanto tudo dentro está à beira do colapso. O convite deste salmo não é para você continuar tentando ser forte, mas para permitir-se ser real. Porque há um tipo de força que só nasce quando você reconhece que não tem mais nenhuma. E é justamente aí, no fim da resistência, que a graça começa. A oração que começa sem fé, mas termina em rendição. Nem toda oração começa com fé. Algumas nascem do desespero, outras do medo. E há aquelas que brotam da mais absoluta escuridão, quando nem mesmo a esperança parece ter voz. É o caso deste salmo esquecido. Ele começa sem luz, sem confiança, sem aquela convicção que tantos esperam ver em quem ora. Mas ele continua. E esse continuar, mesmo sem força, já é um tipo de fé que os céus reconhecem. O salmista não tem garantias. Ele não sabe se será ouvido, não vê sinais. Mas ainda assim, ele fala, ele clama. E pouco a pouco, o que era caos começa a revelar sentido. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque o coração, ao ser despejado com sinceridade, encontra descanso. O grito se transforma em entrega, e a súplica ansiosa se dissolve em confiança silenciosa. Esse movimento não é emocional, é espiritual, e ele nos ensina algo crucial. A oração não precisa começar do lugar certo, ela só precisa terminar com o coração no altar. O próprio Jesus, no Getsêmani, começou com um pedido de escape, mas terminou com rendição. Seja feita a tua vontade.
O padrão bíblico nunca foi força constante, foi sinceridade redentora. O mais belo nesse salmo é que o autor não esconde sua incredulidade inicial. Ele não finge ter uma fé que não tem, mas ele também não se entrega à apatia. Ele se move, mesmo fraco, mesmo confuso, mesmo sem sentir, e esse movimento, por menor que pareça, é um passo rumo à restauração. Na tradição hebraica, esse tipo de lamento era permitido porque Deus não se ofende com dúvidas honestas. Ele se aproxima delas, ele as transforma, porque a fé que ele busca não é aquela que nunca vacila, mas a que escolhe permanecer, mesmo quando tudo em volta grita para desistir. Você não precisa esperar estar forte para orar, nem precisa esperar sentir fé para se render. Comece como está, com dor, com medo, com ausência de respostas. Mas não pare, porque enquanto a oração continuar, há esperança. E onde há entrega, mesmo que sem forças, a vitória que não depende de resultados, mas da presença fiel de um Deus que ouve até o sussurro do coração quebrado. Quando a dor vira liturgia. Liturgia não é apenas o que acontece no templo, nem sempre é feita de cânticos, incensos ou textos decorados. Há uma liturgia mais profunda, silenciosa, que acontece no secreto da alma. Quando a dor é tão constante que ela se torna ritmo. Quando o sofrimento começa a moldar os pensamentos, os gestos, o fôlego. Quando o choro vira rotina e o levantar-se todos os dias já é um ato de adoração. Neste salmo esquecido, é exatamente isso que acontece. A dor se torna liturgia. O salmista transforma a sua aflição em um culto íntimo. Não há música, não há multidão. Só ele e Deus. Só o peso da alma e a presença invisível que o sustenta. Sua oração é feita de lamentos. Sua adoração é feita de gemidos. E sua fé não se expressa com vitórias, mas com permanência. Nesse ponto, o sofrimento não é mais só dor. Ele se converte em comunhão. A alma ferida encontra no Senhor não apenas socorro, mas companhia. A dor, então, deixa de ser desperdício e passa a ser semente. Semente de rendição, de transformação, de nova vida. De acordo com os manuscritos mais antigos, muitos dos salmos de lamento eram usados em contextos litúrgicos públicos, onde o povo reunido orava coletivamente por livramento. Ou seja, o clamor individual do salmista se tornava a oração de todos. O sofrimento de um virava intercessão por muitos. É assim que Deus age. Ele pega a dor que parece inútil e a transforma em ponte entre o céu e a terra. Você não precisa esperar o alívio para adorar. Pode adorar enquanto sangra, pode orar enquanto chora. Pode continuar buscando, mesmo sem forças para cantar, porque a verdadeira liturgia não depende de um ambiente religioso, mas de um coração quebrantado e sincero. Quando a dor vira liturgia, ela não te destrói, ela te consagra. Porque mesmo no vale, mesmo na ausência de respostas, mesmo no silêncio, você continua se voltando a Deus. E isso, diante do trono, tem mais peso do que muitos louvores sem entrega. O mistério de um Deus que se cala, mas não se ausenta. Poucos mistérios são tão desconcertantes quanto o silêncio de Deus. Ele é diferente da ausência, diferente do abandono. É um silêncio que testa, molda, purifica, mas que, em momento algum, nega a presença. Neste salmo esquecido, o salmista enfrenta exatamente essa tensão. Ele clama, suplica, insiste, e não houve resposta. Mas mesmo assim, ele não para. Porque no fundo, ele sabe que Deus está ali, calado, sim, mas presente. É aqui que muitos desistem. Quando a ausência de som é interpretada como ausência de cuidado. Mas na Bíblia, o silêncio divino sempre antecede algo maior. Foi assim com Abraão no monte, com José na prisão, com Jesus no Getsêmani. Deus não fala a todo momento,
Porque ele não precisa provar sua existência o tempo todo. Ele é, e isso basta. Segundo o cenário cultural da época, o silêncio de Deus era compreendido como espaço para reflexão e maturidade. No mundo hebraico, o esconder-se de Deus, hebraico hester panim, não significava abandono, mas um tempo permitido por ele para que o povo olhasse para dentro. Era uma pedagogia espiritual, uma pausa para que o coração fosse sondado. O salmista, então, não se desespera totalmente. Ele lamenta, ele se angustia, mas ele permanece. E isso é um ensino precioso. O silêncio de Deus não é um castigo. É uma convocação, um chamado à profundidade, um convite à perseverança. Um teste que não reprova, mas revela. Você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse virado o rosto, se afastado, desaparecido? Talvez Ele só tenha silenciado para que você o buscasse de forma mais sincera. Talvez o que Ele deseja não é que você ouça uma nova palavra, mas que se lembre da última que Ele já falou e caminhe com ela mesmo no escuro. O Deus que se cala ainda está escrevendo. Mesmo sem sinais visíveis, Ele permanece no controle. E o silêncio dele não significa desinteresse, significa propósito. Porque muitas vezes a fé mais pura não nasce de grandes milagres, mas do som nenhum, a voz profética escondida na angústia. A dor tem voz, mas nem sempre conseguimos escutá-la com clareza. Às vezes ela grita, outras apenas sussurra. E nesse salmo esquecido, a angústia se transforma em linguagem profética. O lamento do salmista não é apenas um desabafo emocional, é uma sombra profética do Cristo que viria. É um eco antecipado da cruz. A dor humana aqui não é isolada, é conectada ao plano eterno de redenção. Muitos dos salmos de angústia são considerados messiânicos. Isso significa que, embora tenham sido escritos a partir da dor de um homem específico, apontam para uma dor muito maior, a do Cordeiro de Deus. Neste salmo, o salmista se sente abandonado, desprezado, esmagado. E essa mesma linguagem reaparece na boca de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? De acordo com o contexto hebraico, essa sobreposição entre sofrimento humano e revelação divina não é coincidência. Era costume dos escribas entender que Deus falava no sofrimento dos justos. A dor do servo se tornava instrumento de revelação. E nesse texto, a angústia se torna profecia. O sofrimento humano se entrelaça com o propósito eterno. O salmista não sabia, mas ao registrar sua dor, ele estava apontando para a cruz. Sua escuridão antecipava a noite em que o Filho de Deus seria esmagado, não por pecado próprio, mas pelos nossos. A oração aflita do Salmo se torna um vislumbre da oração de Cristo. O silêncio de Deus ao salmista se torna o mesmo silêncio que envolveu o Calvário. Essa dimensão profética muda tudo, porque mostra que Deus não apenas permite a dor, Ele a redime, Ele a transforma em ponte, em mensagem, em semente. Aquilo que parecia só aflição se revela como parte de um enredo maior, onde Cristo é o centro e a cruz é a resposta que o salmista ainda não conhecia. A sua dor também pode carregar uma voz que você ainda não entende. Talvez o que você está vivendo hoje não faça sentido algum. Mas e se esse clamor estiver sendo usado por Deus como um instrumento de revelação? E se, ao invés de ser um fim, ele for um prelúdio? Porque onde há angústia sincera, pode haver também uma palavra oculta, uma voz profética que o céu está usando para revelar algo maior do que o alívio imediato. O lugar onde a palavra faz o que os homens não conseguem. Chega um ponto em que os conselhos se tornam vazios, os abraços não alcançam, e até as palavras dos mais próximos já não penetram na alma ferida. É aí que este salmo esquecido revela sua verdadeira força.
Ele nos conduz a um lugar onde só a palavra de Deus pode tocar. Um lugar tão profundo que nenhum terapeuta, pastor ou amigo consegue alcançar. Um território da alma onde apenas o Verbo vivo tem acesso e autoridade para curar. O salmista não busca consolo nos homens. Ele não escreve esperando respostas humanas. Ele escreve para sobreviver. E ao fazer isso, mergulha em uma dimensão onde a palavra deixa de ser apenas informação e se torna transformação. A Escritura, nesse momento, não é um texto sagrado distante. É um socorro presente, um abrigo real, um remédio que age onde ninguém mais consegue entrar. A tradição hebraica entendia o texto sagrado como algo vivo. A palavra dabar, utilizada para se referir à palavra de Deus, carrega o sentido de ação. Ou seja, quando Deus fala, algo acontece. E quando nos expomos à palavra, mesmo sem entendê-la plenamente, ela age, silenciosa, precisa, cirúrgica. Este salmo prova isso. O salmista está em ruínas, mas o simples fato de colocar sua dor diante de Deus e registrar isso nas Escrituras já inicia um processo invisível de cura. A palavra o acolhe, o transforma, o carrega. Porque a palavra de Deus não precisa de cenário favorável para operar. Ela é suficiente por si mesma. Talvez hoje você também tenha esgotado os recursos humanos. Talvez tenha tentado conselhos, terapias, estratégias, e tudo ainda dói. A boa notícia é que há um lugar onde a dor não é negada, mas tratada. Um lugar onde a voz que criou o universo ainda sussurra nos corredores do seu sofrimento. Esse lugar é a presença que se manifesta na palavra. E não se engane, o que você está ouvindo agora não é apenas um conteúdo devocional. É uma convocação, uma visita divina, uma palavra que está alcançando áreas que você já havia enterrado. Porque o que os homens não conseguem alcançar, a Escritura toca com precisão. E onde tudo parece perdido, a voz de Deus ainda tem o poder de dizer: haja vida. O chamado àqueles que não aguentam mais lutar. Este salmo esquecido não é uma convocação à guerra. Ele não exige mais força, nem impõe resiliência. Pelo contrário, ele é um chamado silencioso para aqueles que já não aguentam mais lutar. Não se trata de desistir da fé, mas de parar de tentar controlar a dor, de soltar o peso, de entregar o fardo não para ser vencido por ele, mas para ser carregado por outro. O salmista chega nesse ponto. Depois de clamar, lamentar, se esvaziar, ele não encontra ainda a resposta que queria, mas encontra algo mais profundo: descanso. Não porque o problema se resolveu, mas porque o coração finalmente se rendeu. Ele deixa de lutar contra o que não entende e começa a confiar em quem está além de toda a compreensão. A rendição, aqui, não é fraqueza, é sabedoria. É saber que há batalhas que não se vencem com espada, mas com entrega. Há guerras interiores que só terminam quando você admite que já perdeu. E por isso mesmo está pronto para ser sustentado pela graça. Segundo o padrão espiritual revelado nas Escrituras, Deus não se manifesta no orgulho de quem insiste em resistir. Ele se aproxima do quebrantado. A presença dele se revela nos fracos que confessam sua insuficiência. O Senhor dos Exércitos não luta ao lado dos que se sentem invencíveis. Ele luta por aqueles que já não conseguem mais erguer as mãos. Talvez você tenha chegado até aqui esgotado, cansado de tentar manter tudo de pé, tentando orar, servir, entender, e nada flui. A sensação é que Deus se escondeu, que a vida parou, que o céu ficou longe. Mas esse salmo está te dizendo: você não precisa vencer essa batalha, só precisa parar de lutar sozinho. Há um chamado hoje ecoando no meio da sua dor. Descanse, não como quem desiste, mas como quem confia.
Deus não está esperando que você prove mais fé. Ele está esperando que você se renda. E ao se render, você descobrirá que a força que sempre faltou não era para vir de você, era para vir dele. Se a sua última oração foi: Senhor, eu não aguento mais, saiba que ela foi ouvida. E essa resposta está chegando agora, não como mágica, mas como alívio, porque no reino de Deus, o cansaço não é sinal de fracasso, é a senha da graça. A oração que ressuscita a esperança. Toda jornada de dor verdadeira conduz a um ponto decisivo. Ou a alma endurece e se fecha, ou se rende e renasce. Este salmo esquecido nos conduz por todos os estágios do sofrimento humano: o medo, o silêncio, a dúvida, a solidão, a confissão, a rendição. Mas ele não termina no vale. Ele termina com um fio de esperança. Uma esperança que não é gritante, é sussurrada, quase imperceptível, mas viva e suficiente. O salmista não recebe todas as respostas, nem todos os inimigos são vencidos, nem todos os medos cessam, mas algo muda dentro dele. O coração que antes gritava por socorro, agora repousa em confiança. A alma que antes se debatia em agonia, agora silencia. Não porque tudo passou, mas porque ele foi encontrado no meio da tempestade. A oração final deste salmo não é triunfante no sentido humano, é triunfante no sentido eterno, porque a vitória de quem sofre não está em não sentir dor, mas em não permitir que a dor destrua a esperança. E essa esperança, no fim, não é um sentimento, é uma pessoa. A presença do Deus que nunca abandonou, a fidelidade daquele que sustenta mesmo quando não se vê. Segundo a tradição rabínica, os salmos eram cantados em ciclos, ou seja, nenhum lamento terminava em si mesmo. Ele conduzia a outro salmo, a outro clamor, a outra esperança. O sofrimento nunca era o último capítulo. Sempre havia um novo cântico depois da noite escura. Sempre havia ressurreição após o sepultamento da alegria. Hoje talvez sua oração esteja entrecortada, fraca. Talvez você tenha dito: Senhor, essa é minha última tentativa. E se for, que ela seja suficiente. Porque não é a força da sua oração que move os céus, é a fidelidade do Deus que ouve. Ele não precisa que você grite, basta que você se entregue. Se essa mensagem falou com sua alma, compartilhe com alguém que também está se afogando em silêncio. Alguém que precisa lembrar que ainda existe um salmo para quem sofre, um Deus para quem clama e uma esperança que não morre, mesmo quando tudo mais parece morto. Hoje, você pode começar de novo, com o coração despedaçado, sim, mas com a certeza de que Ele ouve, e onde Ele ouve, Ele age, porque nenhuma oração sincera termina em vão quando é colocada nas mãos de um Deus que ressuscita o que parecia impossível.